Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp na rádio Vibe Mundial. E hoje, novamente, fazendo um programa de orientação pública, de utilidade pública. O tema de hoje é Coronavírus, Orientações Psicológicas 2. E eu vou falar sobre o sistema imune. Porque o que é importante é o seguinte: nós precisamos entender que agora nós estamos protegidos apenas pelo nosso próprio sistema imune. Não tem vacina para o coronavírus, então nós precisamos preservar ao máximo a nossa imunidade. Eu quero me apresentar para você que não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, e Psicologia Social é a questão do momento. Nós precisamos lidar com a situação social nesse momento de crise planetária, nesse momento de pandemia planetária. Então, Psicologia Social é o mais importante nesse momento para lidarmos com as pessoas. E sou formado em Psicossomática pela PUC. E psicossomática também é muito importante, porque cuida do corpo e da mente. Então, psicossomática, psico-mente, soma corpo. Cuida tanto do corpo quanto da mente, que é o que nós precisamos também neste momento. E, então, como não existem ainda vacinas para lidar com o coronavírus, então o que nos resta? Nós precisamos do nosso sistema imune funcionar da melhor forma possível. Não existe turbinar sistema imune, isso não existe. Ele pode funcionar da melhor forma possível, né? Então, aumentar a imunidade é o seguinte: nós precisamos fazer o seguinte, não aumentar no sentido de turbinar, mas aumentar no sentido dela funcionar na sua normalidade. Então, imunidade normal é o que precisamos. No final das contas, é o nosso sistema imune que combate não apenas o Covid-19, mas todas as doenças. Então, o que combate as doenças é a sua imunidade. Então, como é que nós podemos fazer com que o nosso sistema imune funcione bem e de forma saudável? Aí eu fui buscar informação de muitos infectologistas brasileiros, imunologistas até de outros lugares, infectologistas e imunologistas, né? E eu encontrei, né, uma orientação dos imunologistas britânicos, que afirmam que existem 4 pilares da imunidade. Você vai encontrar isso pela BBC News Brasil. Então, os 4 pilares da imunidade. Você vai encontrar essa reportagem que eu até recomendo. Mas quais são as recomendações? Primeríssimo lugar, reduzir o estresse. Então, em primeiríssimo lugar, formas de redução do estresse. Em segundo lugar, dormir bem. 8 horas por dia é a média boa para esse período. Então, você que está em casa, você tem condições de dormir mais. Não durma menos, né? Não fica assistindo série até altas horas, não. Durma mais. Então, 8 horas em média por dia. Alimentação balanceada. E exercícios físicos moderados, tá? Eu vou explicar todos esses itens, né? E vou explicar esses itens, vou falar do 4º item até o 1º. Porque nós precisamos do nosso sistema imune funcionando bem. Então, 4º, exercícios físicos com moderação. Com 30 minutos por dia, você já sai do sedentarismo. Ah, André, mas eu não posso sair do meu apartamento. Olha, faz exercício na escada, sobe e desce a escada.
vai para a área comum do seu prédio, anda na área comum. Então, se você fizer 30 minutos de exercício, você já sai do sedentarismo. André, eu quero fazer um pouco mais. Claro. Então, vamos imaginar o seguinte, de 30 minutos a 1 hora tá bom, porque você precisa fazer exercício físico com moderação nesse período, porque senão entra num outro quadro, que é estresse por esforço físico. Então, não, André, eu quero fazer 4 horas. Não, aí já é demais, né? Então, 30 minutos a 1 hora por dia, tá bom. Para a maior parte da população. Com 30 minutos sai do sedentarismo e com 1 hora você faz um exercício mais reforçado, ótimo, o seu organismo vai agradecer. Eu vou te dar algumas dicas e na sequência nós vamos continuar com os 4 pilares do sistema imune. Então, se você quiser ou precisar, você pode marcar algumas consultas à distância e para isso você pode entrar em contato comigo, Dr. André Kepp, pelo Skype, pelo áudio ou vídeo do WhatsApp, tem várias formas. Então, para você entrar em contato comigo, entre em contato pelo WhatsApp ou SMS. O telefone é o 996842357. 996842357. WhatsApp, né? Ou SMS, aí você entra em contato comigo e aí eu te dou uma resposta sobre as sessões. E também, nesse período, uma das coisas boas para você fazer é ler, né? Volta àqueles antigos hábitos, né? Leitura é o melhor exercício para a mente. E livro tem as melhores informações, né? Livros científicos, filosóficos, teológicos, né? Livros de uma boa literatura, como Goethe, Victor Hugo, Les Misérables. Então, os livros, normalmente, aqueles que têm bastante conteúdo, bastante fundamentação em ciência, em filosofia, em teologia. E os meus livros são livros científicos, né? Então, você está vendo o livro Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, você sabe desse livro, né? Que foi minha tese de doutorado na USP, de uma editora alemã, com filiais em Lisboa, Portugal e Nova York. Novas edições acadêmicas, você tem esse livro pela Amazon.com, é um livro europeu. Então, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. É um livro importante porque todo mundo precisa parar de fumar nesse momento. Agora, tem um livro publicado aqui no Brasil, né? A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Eu recomendo muito porque é um livro científico e que está recontando o passado da Terra. Por que está recontando? O passado da Terra estava na Biblioteca de Alexandria. Ela foi destruída 3 vezes. Está na Biblioteca do Vaticano, mas está nos arquivos secretos do Vaticano. O que eu resolvi fazer? Deixa eu investigar, deixa eu estudar em textos antigos e descobrir como foi verdadeiramente o passado da Terra. Porque depois que a Biblioteca de Alexandria foi destruída e você tem os arquivos secretos do Vaticano, conta-se a história que se quer. Então, a história que está sendo contada não é uma história verdadeira, é a história que alguns grupos querem, e grupos especificamente do materialismo científico, etc., preferem essa história, mas não é necessariamente a verdadeira. Então eu busquei descobrir a verdadeira história da Terra. Então, é um livro que realmente vale a pena. Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, Editora Madras. Você pode pedir para a Editora Madras para que eles remetam o livro para você. Então, fica aqui algumas dicas interessantes. Bom, vamos voltar para o nosso tema, que é coronavírus. Orientações psicológicas 2, sistema imune. Como que você pode manter o seu sistema imune em perfeitas condições ou em condições melhores para que o seu sistema imune combata o coronavírus? Não existe vacina, você vai precisar do quê? Do seu sistema imune, tá? Então,
eu falei as 4 recomendações, os 4 pilares. Primeiro eu falei dos exercícios físicos. Agora eu vou falar de alimentação balanceada, que é outra coisa necessária. Uma alimentação balanceada é o seguinte: no seu prato, alguma coisa de proteína. Ah, mas André, eu sou vegetariano, não tem problema. Você pode ser ovo ou lacto-vegetariano, ter ovos, queijo e outros alimentos com proteína. A soja, o feijão e outros tantos alimentos que contêm proteína, cogumelos e tudo mais. Um pouquinho de gordura, geralmente sobre o alimento, evitar um pouco a fritura, colocar sobre o alimento, um azeite, alguma coisa assim, e carboidratos. Com legumes, vegetais, saladas, isso tudo vai tornar o seu prato rico e você vai conseguir uma alimentação balanceada. Terceiro fator, dormir bem. Olha que importante. Aproveite esse momento e durma 8 horas. Ô André, mas eu estou assistindo série, fico até tarde. Não, melhor não nesse momento. Durma 8 horas por dia. Dormir bem melhora a sua imunidade de uma forma muito importante. Então, 8 horas em média por dia, se você puder manter, é ótimo para a sua saúde. E, finalmente, reduzir o estresse, que é o mais importante. Porque é o seguinte: quanto maior o seu estresse, menos o seu sistema imune funciona bem. Então, aumenta o estresse, diminui imunidade. Então, muito importante lembrar disso. Aumentou o estresse, diminuiu a imunidade. E é muito importante que você reduza seu nível de estresse até o nível normal de estresse, porque existe um nível normal de estresse, para que você consiga, dentro desse nível normal de estresse, ter uma boa imunidade. E aí, se realmente for infectado pelo Covid-19, o que vai acontecer é que você vai ter imunidade para se defender. Então, vamos falar um pouquinho de pesquisas na área de estresse, né? Eu pesquisei muito a questão do estresse, tanto na PUC, né, quando eu fiz meu mestrado, quanto na USP, quando eu fiz o meu doutorado. Agradeço muito o meu orientador, né, Dr. Esdras Guerreiro Vasconcelos, professor doutor, que tem um trabalho que eu só tenho a agradecer, toda a minha gratidão a ele. Acompanhou o meu trabalho de maneira maravilhosa, sou muito grato ao professor doutor, né, Esdras Guerreiro Vasconcelos, e ele especializado em estresse justamente, né? Então, vamos falar um pouquinho de pesquisas na área de estresse. Como é que elas começaram? Começaram com Hans Selye, um médico austríaco que fez suas principais pesquisas na Universidade de McGill. Então, ele descobriu que algumas pessoas tinham sintomas vagos, então dor de cabeça, mal-estar, etc. A maior parte dos médicos mandava para casa. Vai para casa, você não tem nada, etc. Mas isso chamou a atenção dele. Bom, não é que a pessoa não tem nada, ela tem alguma coisa. E aí ele descobriu a síndrome de adaptação geral ou síndrome do estresse. E aí começaram as pesquisas sobre estresse. Começaram primeiro com o estresse do trabalho. Ainda hoje, né, as pessoas sabem que quando estão muito estressadas, vão no médico, pedem uma licença. Então, o estresse no trabalho foi o começo das pesquisas. Só que as pesquisas continuaram e verificaram o seguinte: tinha gente que trabalhava muito e não tinha tanto estresse. Tinha gente que trabalhava menos e tinha um nível maior de estresse. Então começaram a perceber que teria algum fator mais importante. E esse fator mais importante, hoje, a maior parte das pesquisas está nesse fator, é o fator emocional. São as nossas emoções descontroladas que aumentam significativamente o nosso estresse. Então vamos trabalhar com essas emoções especificamente
para você ver como você controla, nesse momento de crise, essas emoções. Então, vamos falar primeiro do pânico, né? Bom, é um momento de pânico, está todo mundo em pânico, porque pânico é um tipo de medo. Medo tem a sua função, medo tem uma função psicológica importante. Eu preciso ter medo de algumas situações para evitar alguns problemas, né? Então, eu tenho que ter algum medo, por exemplo, de uma onça, eu preciso ter medo, né? Se o cara diz assim, eu não tenho medo de onça, um dia que ele se deparar com uma, talvez ela mate ele. Então, não tenho medo de leão. Né? Então, medo é para preservação. E o medo na cidade não é de onça, né? O medo na cidade é de um carro te atropelar, de você ter outros problemas. Então, o medo te preserva. Então, é para isso que o medo existe. Só que o pânico é um medo muito mais intenso e problemático. Daí existem episódios de pânico e transtorno de pânico, muito estudados atualmente. Então, como é que você lida com o seu pânico na atualidade, que está todo mundo falando que a doença vai te pegar, que o vírus vai te pegar, aquela coisa toda? Você precisa entender o seguinte: bom, primeiro eu vou tomar todas as medidas necessárias para me preservar. Quais medidas eu entendo que são necessárias? Essas, mas quarentena, por exemplo, lavar as mãos, ter hábitos de higiene muito desenvolvidos. Então, tá bom, você está preservado. E que mais? Cuide do seu sistema imune, porque se você tiver boa imunidade, mesmo se for infectado, você vai ter mais condições de lidar com o Covid-19. E isso pode diminuir o seu pânico. É muito importante que você trabalhe com o seu pânico. Fique mais tranquilo, não entre em pânico. E vá tocando a sua vida da forma que dá. Bom, da melhor forma possível, né, nesse momento. Eu vou te dar algumas dicas e nós voltamos, então, com o nosso tema de hoje. Se você quiser ou precisar, você pode marcar algumas consultas à distância. Então, agora todo o meu trabalho está à distância. Então, entre em contato comigo. Eu sou o Dr. André Kepp, por Skype, áudio ou vídeo do WhatsApp. Né? Então, por Skype, áudio ou vídeo do WhatsApp. Agora, entre em contato pelo WhatsApp ou SMS, manda uma mensagem no 996842357. 996842357. E 2 livros que eu estou falando, né? Um deles é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. É um livro europeu, feito pelas Novas Edições Acadêmicas. Você vai ter acesso a esse livro pela Amazon.com. É um livro europeu. Agora, um livro que vai ser mais fácil você adquirir no Brasil, que eu recomendo muito, é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Como eu disse, né, como a Biblioteca de Alexandria foi destruída 3 vezes e nos arquivos secretos do Vaticano tem documentos antigos não revelados, tem mais de 150 mil itens nos arquivos secretos do Vaticano. Então, como temos esse problema, então qual foi a verdadeira história? A que estão contando na aula de história, que te contam na aula de história? Não. Aquela que a gente investiga e descobre. Então eu investiguei e descobri um passado bem diferente e esse é o meu livro, A História que Nunca Foi Contada, se chama A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras. Então entre em contato com a editora Madras e solicite o livro à distância, tá? Então, leitura é uma coisa muito boa para a gente fazer neste momento. Então vamos falar agora para reduzir o estresse, lembrando que o tema de hoje é coronavírus, orientações psicológicas 2, sistema imune, tá? Coronavírus, orientações psicológicas 2, sistema imune. E nós precisamos equilibrar as emoções para reduzir o estresse. Então, falei do pânico. Ansiedade. Todo mundo falando o tempo inteiro, né, do vírus, então
e das situações reais, né, do mundo, né, pessoas infectadas, então você fica ansioso. Reduza também a sua ansiedade. Tome as medidas protetivas que você entende que são melhores para você, cada um vai ter a sua compreensão, né? Então, medidas de higiene, que está todo mundo adotando, as medidas que você entende que são melhores para você, pronto. E reduza a sua ansiedade, porque a ansiedade produz sintomas. Pânico produz sintomas, ansiedade produz sintomas. E aí, reduza a ansiedade. Depressão, né, que é uma forma aguda de tristeza, é a tristeza patológica. Tristeza é normal, depressão é tristeza patológica. Então é o seguinte, faça algumas atividades, não fica parado, não fica achando que você vai acabar. Não, pense em alternativas, busque soluções. É uma época de buscar novas soluções. A distância, internet. Então, vá pensando em alternativas, não fique esperando o pior acontecer. Faça alguma coisa para mudar. Alguma coisa tem que mudar e aí você vai conseguir. Raiva, mas que coisa, né? Por que isso foi acontecer no mundo? Não adianta. Trabalha com a raiva, já aconteceu, já está aí a pandemia, então vamos ver as melhores soluções. Mágoa. Tô magoado com tal pessoa, é momento de perdão. Perdoa todo mundo, vai. Tá todo mundo no mesmo barco agora, estamos no mesmo planeta. Perdoa as pessoas, né? Por pior que sejam, perdoa, né? Não tem uma recomendação cristã, né? Do próprio Jesus Cristo, né? Nosso amado Mestre Jesus, né? Dizendo o seguinte, dizendo que é para perdoar, então vamos perdoar. Perdoa as pessoas, né? E aí você se liberta da mágoa. O tédio você vai se libertar com várias atividades nesse período, né? Então, busque atividades, né? E as brigas, né? Brigas sem fins, etc. Busque o diálogo. Procure dialogar com as pessoas, procure o diálogo. Porque a gente não aprende na universidade de hoje diálogo. Na Idade Média tinha uma disciplina chamada dialética, que era a arte do diálogo, né? Então a dialética baseada em Platão, né? Por exemplo, né? Hoje a gente não aprende muito a dialogar, então vamos diminuir brigas, vamos conversar, né? Então, especialmente casais, especialmente irmãos, família, né? Família em geral, vamos conversar, vamos aprender a dialogar, isso vai fazer muito bem. Então o que nós precisamos atualmente? Olha, 4 palavras: equilíbrio, paz, amor e harmonia. Vou repetir: equilíbrio, paz, amor e harmonia. Esse é o recado final. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento, entenda o seu significado, tá? Eu desejo uma excelente semana para você, na medida do possível. Tente tornar a sua vida boa neste momento. A Rádio Vibe Mundial é a rádio da esperança, é a rádio da fé. Tenha fé e esperança. Isso é muito importante. Você vai dar um jeito, nós vamos sair dessa, tá bom? Então, tudo é provisório, a gente vai dar um jeito. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e uma boa semana na medida do possível e até a semana que vem.